Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas mentes e em nossos corações. Porque hoje nós vamos pensar juntos a respeito das mulheres do Evangelho. E mesmo aquelas que, no momento posterior, continuaram a dar o seu testemunho. Março é considerado, é o mês dedicado às mulheres. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz que à época do Cristo, a mulher era considerada como uma animália, um animal de cargas, e não raro ela era vendida em praças públicas. Para nós termos uma ideia, o grande, não é Pitágoras, nem Platão, Aristóteles. Até hoje ninguém estuda ética sem falar em Aristóteles. E Aristóteles dizia que o homem era feliz na medida em que ele pensava. O homem adulto feliz pensava. A criança não era feliz, porque a criança não pensava ainda. E a mulher não podia ser feliz, porque ela nunca iria pensar. Isso, um sábio na época. Mas Jesus vem e resgata a nobreza das mulheres. Havia mulheres presentes nas grandes casas de pensadores, existia. O grande Pitágoras se casa com uma de suas discípulas. E a sua filha também era uma discípula. Mas aí nós vamos ver que o mesmo não acontecia no dia a dia. Mas Emmanuel nos diz que as mulheres tocadas pelo verbo do Cristo, elas eram aquelas que levavam os sofredores até ele. No livro Há 2000 anos, nós vamos ver que o grande senador Públio Lentulus Cornélios, que é Emmanuel, ele conhece Jesus através da sua esposa, através de Lívia, que pede a ele que vá buscar Jesus para que ele curasse a filhinha deles, adoecida com lepra, numa época em que não havia cura para a lepra. E além de não haver cura, a lepra era uma doença estigmatizante. Tanto era estigmatizante que os leprosos eram colocados longe, em vales separados. Isso persistiu até nossos dias. Em meados do século XX, depois da segunda metade do século XX, ou na segunda metade do século XX, os leprosos, quando iam entrar na cidade, eles usavam uma capa preta e tocavam a matraca para que todas as pessoas saíssem do caminho. A ignorância ainda é uma grande dificuldade. Mas Emmanuel nos diz que há grandes mulheres à época de Jesus, no período apostólico. Dorcas, que era uma costureira, se empenhava em socorrer aqueles que tinham dificuldade em nome de Jesus. Febe foi a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Ela estava em Corinto junto com Paulo e ela é encarregada de levar a carta aos romanos. Lloyd e Eunice, parentadas de Timóteo, transformam a casa em um santuário. Prisca e Áquila. Prisca, que seria hoje Priscila, ela era casada com Áquila e conversa com Paulo no momento em que Paulo faz aquele retiro de 3 anos no deserto. Então nós vamos ver que as mulheres tiveram uma importância
enorme na época do Evangelho. Algumas delas aparecem nos Evangelhos. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que não existe muita coisa sobre Maria nos Evangelhos? Porque não era esse o enfoque dos Evangelhos. Os Evangelhos deveriam ser focados nos ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos ver em Lucas, só uma coisinha para nós recordarmos. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas era um médico grego, e quando ele escuta falar de Jesus, ele se maravilha, vende todos os seus bens e vai para a Galileia. Quando ele chega, havia 2 anos que o Cristo tinha sido crucificado, mas ele não desiste. Ele vai atrás daqueles que conheceram Jesus. E ele é companheiro de viagem de Paulo. Ele viaja longas distâncias com Paulo. Mas o seu evangelho é sobretudo baseado nas recordações da Mãe Santíssima. Lucas fala a ele, é necessário escrevermos as memórias da Mãe Santíssima. É por isso que no Evangelho de Lucas nós vamos ter inúmeras passagens não encontradas em outros evangelhos, principalmente aqueles que se referem à apresentação de Jesus no templo, aquele momento em que a família vai fazer uma peregrinação para Jerusalém e depois de 3 dias de viagem, Maria sente falta de Jesus, retorna, procura, repreende. Que nos fizestes? Teu pai e eu te buscávamos aflitos. Isso está no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas é que nós vamos ver Marta e Maria, as 2 irmãs de Lázaro. E este Evangelho contém o único momento em que Jesus chorou. Quando Lázaro morre, ele chora. Olha. E aí nós vamos ver que as 2 irmãs de Lázaro receberam Jesus na sua casa. Marta era a dona da casa. Marta estava atarefada, fazendo 1000 coisas, e Maria se assentou ao pé de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E numa dessas passagens, Marta fala com Maria, fala com Jesus: Senhor, ordena que a minha irmã venha me ajudar, ordena que ela venha me auxiliar. Ao que Jesus responde: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. É importante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes, atarefados, preocupados com aquele varejinho miúdo da vida, nós esquecemos o fundamental. O fundamental é que nós somos espíritos, momentaneamente encarnados, e precisamos estar reencarnados para trabalhar questões adquiridas, para evoluirmos em alguns pontos, porque evoluir, nós vamos evoluir sempre, encarnados ou desencarnados. No plano espiritual se evolui também. E aí nós vamos ter estas 2 figuras que protagonizam, inclusive, o momento em que Jesus ordena que a pedra do túmulo de Lázaro seja afastada. E ele chama Lázaro,
vem para fora. E Lázaro retorna à vida. E aí nós vamos ter uma outra figura, Madalena. Maria de Magdala. Maria de Magdala, muitos dizem, era uma prostituta. Não era uma prostituta. Era uma mulher de vida mais livre. Era uma cortesã. Ela desafiava os preceitos rígidos da época. Recebia homens em sua casa. Encantava todas as pessoas porque a beleza era estonteante. Rica, morava num palacete ornado com mármores preciosos e trazia dentro de si uma angústia que nada aliviava. Aí uma lembrança para nós. Nós somos espíritos. Se nós não temos uma alegria interna, nada, nem ninguém pode nos fazer felizes. Se nós estamos atormentados internamente, nada pode nos fazer felizes. Isso está narrado no livro, que não é ligado à religião, chamado Salvando o Seu Coração. E o autor é um médico cardiologista, Dean Ornish, que foi o cardiologista do Bill Clinton. Então, era um médico de grande expressão nos Estados Unidos. E ele registra para nós: nada nem ninguém pode nos dar uma felicidade constante, a não ser nós mesmos. É interessante nós pensarmos sobre isso. E Madalena, no meio do luxo, cortejada, era profundamente infeliz, até que ela escuta falar de Jesus e vai buscá-lo. Isso está narrado para nós no livro A Boa Nova, do escritor Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um escritor muito famoso, que depois, ao invés de assinar Humberto de Campos, assina Irmão X, porque nós sabemos que toda a renda dos livros psicografados são aplicadas para fazer a caridade. E a família de Humberto de Campos queria os direitos autorais da obra. Então ele passa a assinar Irmão X. E neste livro, chamado A Boa Nova, ele diz que ele recolheu entre o folclore do céu, entre as histórias vivas do céu, 30 episódios. E um deles é sobre Madalena, falando da riqueza, da infelicidade, até o momento em que Jesus trata os espíritos obsessores que estavam junto dela. Muitas vezes, não somos nós que temos a intenção de praticar atos enlouquecidos. Nós somos apenas frágeis e invigilantes. Mas aqueles irmãos obsessores nos induzem, agindo diretamente sobre o nosso pensamento, a praticarmos desequilíbrios de toda sorte. E conhecendo Jesus, ela abandona aquele Fausto em que ela vivia e se torna uma seguidora. Até que, segundo o Irmão X, num determinado dia em que ela meditava na praia, num determinado dia em que o seu coração estava triste por não ter mais a presença física do Cristo,
alguns leprosos chegaram àquele lugar e perguntaram por Jesus. E ela relata que ele já havia sido crucificado, mas que os ensinamentos haviam ficado. E ela começa a pregar para eles, a esclarecê-los, a consolá-los, e ela se agrega àquele bando e vai aos vales dos leprosos. Posteriormente, contraindo ela própria a lepra. Aquela pele de mármore maravilhosa contraiu a lepra. No apoio, no cuidado, mas, sobretudo, no testemunho do amor, que jamais abandona qualquer pessoa. Nos dizem os grandes estudiosos que é a maior conversão que existe nos evangelhos. Porque Saulo de Tarso, ele, ao ver o Cristo às portas de Damasco, ele se transforma. Mas Saulo, em relação ao Cristo, havia cometido um equívoco, porque ele já tinha a disciplina necessária. Ele era um doutor da lei, ele conhecia as Escrituras, ele era um homem de caráter firme, de comportamento irrepreensível. Já Madalena não. Então, a maior conversão seria a conversão de Madalena. Uma outra figura maravilhosa, Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma encarnação de Joana de Ângeles, o espírito mentor de Divaldo Franco, trabalhador da seara espírita, uma mentora grandiosa. E Joana conhece Jesus e ela se encanta. Também está no livro A Boa Nova, do irmão X. Ela se encanta com os ensinamentos. Ela quer abandonar o lar e seguir Jesus. Ela era casada com o intendente de Herodes, com Cusa, um homem riquíssimo, abonado, e ela queria deixar tudo e seguir Jesus. Jesus explica para ela: não, Joana, você vai me seguir junto ao teu marido necessitado e junto ao teu lar. Aí você me segue. Por enquanto, não. Um dia você dará o testemunho, mas não agora. E ela, então, retorna ao lar. Ela é uma das mulheres que provê a obra. Continua casada com o intendente de Herodes, que era um homem que dissipava a sua fortuna, extremamente permissivo nos seus hábitos. Tinha outras mulheres, mas ela continua, dando testemunho do Cristo no recanto do lar, até o dia que Cusa morre, e ela fica na mais absoluta necessidade. Vai cuidar dos filhos de outros para ter condições de manter o seu próprio filho. E o testemunho dela é tão forte, mas é tão forte, que ela continua caminhando com os cristãos, até que ela é presa e levada ao sacrifício. Ela é colocada num tronco, são amarradas palhas ao seu redor, ao redor do seu filho, e ela vai ser queimada viva. E o filho, o rapazinho, pede: mãe, abjura, abjura,
Abjura nega o Cristo. E ela diz: eu não nego o Cristo, não nego. E o soldado, para insultar, diz a ela: o seu Deus, o seu Cristo, te ensinou a morrer assim na fogueira? É isso que ele ensinou para você? E ela responde: não, ele me ensinou também a te amar. Olha, isso é que é testemunho, né? Nós ficamos pensando nessas pessoas maravilhosas, na força dessas pessoas. A humanidade continua caminhando. Não há mais os leões do circo. Os leões hoje são mais sutis. Eles se imiscuem nos meios sociais, mas continuam existindo. A grande Joana de Ângeles, que continua o seu trabalho por gerações e gerações, ora encarnada, ora no plano espiritual. Mas aí, agora nós vamos ver a maior delas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que raríssimas vezes a comunidade de espíritos puros se reuniu na atmosfera do planeta. Uma dessas vezes foi quando da formação do planeta, com o Cristo à frente, para que aqui se modelasse este planeta, a partir de uma parte que se desprende do Sol. A segunda vez que eles se reuniram é quando se planejou o nascimento de Jesus. E aí reuniu-se também uma série de mensageiros que deveriam vir junto com Jesus. João Batista, profeta Elias, o grande Elias do Antigo Testamento é João Batista. A figura de Isabel, a mãe de João Batista. Simeão, que recebe Jesus nos braços, quando Maria o leva para apresentá-lo a Deus. José, que é o sustentáculo, e Maria, o lírio de pureza, que reencarna para receber Jesus. A personalidade sublimada de Maria e a missão de Maria: conduzir, dar segurança ao espírito mais puro que já pisou neste planeta. Olha a responsabilidade. Mas nós sabemos que as nossas obrigações são calculadamente nos oferecidas de acordo com as nossas possibilidades. Maria frequenta o templo estudando, mas não ensinando. Isto era vedado às mulheres da época. Havia algumas partes do templo em que elas sequer poderiam entrar. E um anjo aparece para Maria, anunciando, e a atitude de Maria ao ouvir o anjo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Gente, a docilidade é uma das características dos espíritos purificados. Se nós observarmos as obras de André Luiz, nós vamos ver que quanto mais elevado é o espírito, mais doce, mais terno ele é. E aí nós vamos ver que Jesus nasce em Belém,
há um livro maravilhoso, não é livro espírita, ele chama Em Defesa do Cristo. O autor deste livro era ateu, extremamente culto, ele é advogado criminalista e ele é um repórter policial nos Estados Unidos. Ele cobria julgamentos, por isso que ele fala, o título do livro é esse, Em Defesa do Cristo. Ele não acreditava. A origem familiar dele é judaica, mas ele não acreditava em nada. Quando a mulher diz a ele que estava se tornando cristã, ele tem pavor. Ele fala, nossa vida vai acabar. Que ela, cristã, e ele vai procurar as fontes, mas para provar que era tudo uma farsa, que não existia nada. Então ele procura as maiores autoridades nos Estados Unidos, historiadores, museólogos, todo tipo de pesquisador. E quanto mais ele entrevista, quanto mais ele pergunta, mais certeza ele tem que Jesus, historicamente, esteve entre nós. E que não há uma palavra nos evangelhos que seja falsa. E de acordo com a Bíblia, há 48 profecias a respeito do Messias que haveria de vir. Jesus se enquadra em todas elas. Aí, para algum, ele perguntou assim, mas ele conhecia as Escrituras, ele não podia se enquadrar de propósito? Ele falou, sim, mas como que ele ia determinar o local do nascimento? Como que ele ia falar do tipo de morte que ele teria? E até aquele detalhe dos soldados distribuindo entre si as suas roupas. O livro é lindo. E é tão emocionante que depois disso ele se torna um pastor da Igreja Metodista. Então há algumas coisas que são diferentes da nossa doutrina. Por exemplo, ele acredita não na materialização, eles não usam esse termo, mas na ressurreição do corpo físico. Quando a lógica nos mostra que a ressurreição é do corpo espiritual, do perispírito, não é isso? Ele adentra quartos fechados. Os próprios discípulos indo a Emaús não o reconhecem, mas reconhecem no momento que ele parte o pão. É interessante nós pensarmos sobre isso. E há uma carta da filhinha dele que diz, papai, esse Jesus, eu quero fazer um pedido para esse Jesus, que ele faça por mim o mesmo que ele fez na sua vida. Meus irmãos, é absurdamente impressionante a transformação através da fé. Mas Maria seguia os passos de Jesus. Ela não era aquela mãe isolada, aquela mãe ausente. Há algumas passagens no Evangelho em que se confunde muito. Por exemplo, aquela em que João Batista, já preso, pede que os discípulos dele cheguem até Jesus e perguntem, você é o Messias prometido ou devemos aguardar outro? Tem algumas pessoas que dizem, ele não conhecia. Ele conhecia, ele era primo. Ele era primo. Maria grávida vai visitar Isabel. Isabel, prima de Maria, diz a Maria, bem-vinda à minha casa, mãe do meu Senhor.
Porque tão logo a criança que trago no ventre ouviu a sua voz, ela estremeceu de alegria. Olha, está lá no Evangelho. Antes de nascer, João Batista já conhecia o Cristo. Ele é um daqueles espíritos missionários que se reuniram para encarnar na mesma época. Mas ele manda os discípulos perguntarem, porque ele quer que os discípulos escutem de Jesus, escutem dos lábios do próprio Cristo, que ele era o Messias que haveria de vir. E aí nós vamos ver Maria e outras mulheres que, apesar de não fazerem parte do corpo apostólico, seguiam Jesus de perto, inclusive Maria. Nós vamos ver no Evangelho de João as bodas de Caná, a festividade do casamento, e num determinado momento falta o vinho. E Maria se aproxima de Jesus e diz: eles não têm vinho. Ao que ele responde: mulher, que temos nós com isso? Mulher era uma forma de tratamento, não tem nada de desdouro, nada. Era uma forma de tratamento, igual nós falamos, mãe, tia, fulano, nenhum desdouro. E Maria chega perto dos serviçais e diz a eles: fazei tudo quanto ele lhes ordenar. A única frase de Maria direta no Evangelho, aliás, segunda, que a primeira ela pergunta para Jesus: que nos fizeste? Mas ela pergunta, ela ordena: fazei tudo quanto ele lhes disser. Esse conselho fica para nós todos, que somos filhos dela. Fazei tudo quanto ele lhes disser, porque não há alegria nem felicidade permanente fora dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Ele diz: perdoai. A pessoa que não perdoa adoece. Amai é o único caminho. Seja sim o vosso sim, não o vosso não. Quer dizer, deixa o converseiro fiado de lado. Conversa objetiva, limpa. Por aí nós vamos. E aí, os serviçais, os serventes, encheram as talhas de água. Cada talha comportava entre 80 e 120 litros. E ele transforma tudo aquilo em vinho. É o primeiro milagre. Nem ele sabia que a hora tinha chegado, mas a mãe sabia. Porque os milagres são uma das marcas registradas da presença de Jesus na terra. As transformações, os fatos extraordinários representam uma das marcas. A resposta que ele diz para os discípulos de João darem a João, ele não fala assim: fala com João que eu sou o Messias. Ele fala: ide e dizei a João, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos. E o Evangelho é revelado aos mais pequeninos. E aí, meus irmãos, nós vamos ver as curas,
os fatos extraordinários acontecendo naquele momento. As mulheres e João, que era pouco mais do que um menino, aproximadamente entre 12 e 13 anos, que João tinha na época que ele seguia Jesus. E ele estava junto de Maria. E é aí que Jesus vai dizer para ele: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Mostrando que Maria é a mãe por excelência. É a mãe de todos nós. É a mãe divina. É a mãe que nos aconchega. É a mãe que nos ensina a cumprirmos tudo aquilo que ele nos ensinou. E há um fato curioso em relação a Maria. Maria de pé aos pés da cruz. Meus queridos irmãos, isso é de uma importância para nós. Ela não estava deitada, ela não estava desesperada, ela estava de pé. O evangelista registra. E há uma música linda que chama Stabat Mater, a mãe de pé. Eu, durante muito tempo, jurava que era de Mozart. Não é. Se nós jogarmos Stabat Mater, Mozart aparece, porque eu acho que capta primeiro Stabat. Ela ali estava junto da cruz. Todos nós precisamos ser o apoio dos nossos filhos, o sustentáculo dos nossos filhos. O espírito mais evoluído que já veio ao nosso planeta teve um berço e teve alguém que cuidava dele, que o enfaixou, porque no Oriente Médio, até bem pouco tempo, não se colocava roupinha nas crianças, mas se enfaixava as criancinhas. Ela o leva ao templo. Ela busca por ele 12 anos. Ela volta para buscar. Nós estamos abrindo mão da reencarnação de uma geração. Ninguém sabe onde que os meninos andam. Ninguém sabe. Com quem andam? O que conversa? O espírito mais evoluído que já veio aqui, cuidado pela sua mãe. E aí, nós vamos nos lembrar que ela esteve aos pés da cruz. E depois ela foi com João para Éfeso. Éfeso, morar numa casinha próxima a um desfiladeiro que acaba no mar. E ali nós vamos ver que Maria passou algum tempo ali com João. João ia para a igreja de Éfeso e Maria ficava nessa casinha, conhecida como a Mãe Divina, a Mãe Santíssima, porque ela consolava todos que a buscavam. E ela continua sendo a Mãe Divina, a Mãe Santíssima, a profunda consoladora. Nós vamos nos lembrar que no Vale dos Suicidas, que é um local sofrido no plano espiritual, existe um hospital chamado Maria de Nazaré. E neste hospital existe uma tela enorme com Maria, a estampa de Maria. Só abrindo um parêntese para nós nos lembrarmos. No plano espiritual, ninguém fica desamparado. Ninguém. A não ser que a pessoa não queira o auxílio.
pode ser aqueles que praticaram os maiores malefícios. Eles são amparados, eles são socorridos. E no Vale dos Suicidas, Ceareiros de Maria, Hospital Maria de Nazaré, os lanceiros de Maria, que vão nos umbrais pesados e recolhem em nome da Mãe Santíssima. E Maria esteve ali. É o irmão X que nos narra no texto de número 30 da Boa Nova. Maria estava ali socorrendo, cuidando, amparando todos que a buscavam. Até que um dia um peregrino bate à porta e vai de encontro a ela. E ela sente uma satisfação íntima enorme. E pensa que todos que iam ali buscavam algum tipo de socorro, mas ela se sentia socorrida por aquele peregrino. E quando ele fala, dentro do seu coração, ela tem uma emoção enorme. Olha as mãos e vê os cravos, a marca dos cravos. Olha os pés e vê a marca. E ela desfalece. Vão buscar João depressa na igreja de Éfeso. E quando João chega, ela já não fala mais. Uma grande falange de anjos vão buscar Maria. Vieram buscar Maria, porque a convite do Filho, ela seria a rainha dos céus. Mas ela ali, ela pede, se for possível, algum pedido, que ela seja levada para a região de Cafarnaum, para todos aqueles lugares onde ela vivenciou os ensinamentos do Cristo. E a legião a conduz a grandes lembranças. O local da crucificação do Filho, o local da prisão, o monte onde ele havia orado. Mas no seu coração de mãe, ela pede que aquela caravana conduza a Roma, porque ela ouvira dizer que em Roma havia muito sofrimento. Ela ouvira dizer que os cristãos ali estavam presos em celas imundas, queriam ser sacrificados em nome de Jesus, iriam ser lançados às feras, ou iriam ser presos, atados à cruz e incendiados. E ela olha e vê uma mulher tristonha que puxa uma criança pela mão, e ela chega, desculpem, e ela chega no ouvido daquela mulher e diz: cante, minha filha, cante, cante. E aquela mulher começa a cantar. Imediatamente, todos aqueles prisioneiros, famintos, esquálidos, cobertos por trapos, começam também a cantar. Meus irmãos, é por isso que nos momentos de maior sofrimento, nós precisamos nos lembrar que todos nós estamos sob a proteção dos planos superiores. E se Maria pudesse dizer alguma coisa aos nossos ouvidos diretamente, ela diria: cante, cante. A tristeza de nada adianta ao espírito, igual está lá no Eclesiastes. E a doutrina nos mostra que para nós recebermos o auxílio dos bons espíritos,
que estão ao nosso lado, querendo nos auxiliar sempre. Eles não olham as nossas faltas, eles olham os anjos, que por determinação divina um dia nós todos seremos. Mas as vibrações deles não se coadunam com vibrações de angústia, de desespero, de tristeza. Andai como filhos da luz, porque nós somos filhos da luz. Que Maria, nossa mãe de bondade, de misericórdia, a mãe do Cristo, a mãe de toda a humanidade, estenda o seu manto de luzes e de estrelas sobre todos nós, sobre todos aqueles que nós amamos, e sobre aqueles também que não nos compreendem, para que a humanidade receba a luz do mais alto. Eles estão aí, às nossas portas. Basta que nós permitamos. Muito obrigada, boa tarde.